E tivemos mais um episódio de Ruptura. Será que foi episódio filler ou não? Olá, olá, personas! Muito bem-vindos a mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Osmio e hoje falaremos sobre o episódio da Harmony Cobel, na verdade, Franz. Exatamente, o oitavo episódio dessa segunda temporada de Ruptura. Lembrando que nós estamos fazendo uma cobertura sobre todos os episódios dessa segunda temporada de Ruptura aqui no canal. Então tem uma playlist Ruptura, você pode saber nossas teorias em cada episódio. E vamos para esse episódio que, pra mim, é o melhor da temporada. Foi o que eu mais gostei de todos até então. Eu acho que tem muita coisa para discutir sobre o passado da Cobel, sobre o que ela pretende, afinal, a gente sempre discute muito isso. E sobre o próprio passado e origem da Lumon e da família Egan, que é muito interessante. Assim, a gente tinha vislumbres e agora realmente a gente sabe de talvez onde eles começaram, e várias coisas nesse sentido. Então vamos começar com o que a gente sabia, né, dos últimos episódios e onde paramos na história da Cobel. Basicamente, a última vez que a gente viu ela foi lá no terceiro episódio dessa temporada, que ela teve aquela discussão com a Elina lá na frente da Lumon. E elas até discutem até sobre o fato, mas você tem medo de mim? A Helena fala que não, e tal, dá aquela expulsada. E a gente percebe que até a Lumon está perseguindo ela, né? Ela está de olho no que a Cobel tá fazendo. A gente depois descobre isso lá quando o Mr. Drummond liga pra tia dela, que a gente vê nesse episódio, né? Então, basicamente, ela tá aí andando de carro, fazendo 5 episódios, e chega em Salt Neck, que é essa cidade abandonada e etc., que a gente vai descobrir e vamos falar bastante sobre ela nesse episódio, o que, que ela representa, tanto para a história da Cobel, como para a história da Lumo. E a história dessa cidade me lembrou muito sobre o Círculo Enferrujado dos Estados Unidos, que é uma área que era o chamado ali o Círculo de Ferro, que no começo dos anos 1900, assim, 1920 e tal, foi uma área de super boom de desenvolvimento econômico, tinha muitas indústrias na região, empregava muita gente, e foi uma super área que cresceu, assim, tipo, explosão de classe média e tal. Mas ali para o final dos anos 1900, assim, 1980, 1990, quando já estava naquele fenômeno de globalização mais intenso, e as empresas estavam saindo dos Estados Unidos ou indo para áreas com impostos menores, etc. Muitas pessoas perderam empregos, os investimentos naquela área foram embora, e essas cidades estão passando por tipo assim, momentos graves de opioides, de vício em opioides, vício em drogas, e as cidades estão realmente se deteriorando, é por isso que o fato de ciclo enferrujado, e parece muito o que acontece com essa cidade. Então acho que casa muito bem, assim, essa crítica do capitalismo tardio, e tal, que acho que Ruptura quer falar no geral, né? De o quanto o capitalismo usa dessas pessoas e depois os abandona, depois que não necessita mais. E é basicamente o que acontece com essa cidade, que a gente vai discutir, que era uma cidade que tinha um investimentos enorme, é até o que o Harmon, né? Acho que é o nome do cara que a Cobel discute durante todo o episódio, mas a gente descobre o nome dele só. Hampton, perdão. A gente descobre o nome dele só no final. Ele fala ali brevemente falando de que era uma cidade que, por causa do mercado, por causa das flutuações de juros e etc., não tem mais investimentos. E por isso ela vê aquela cidade totalmente abandonada, ou realmente o pessoal viciado, né? Acho que é isso que a gente pode dizer dessa cidade, assim, pelo menos acho preliminarmente, o que aconteceu. Sim. E até interessante porque tem o que a gente parece entender que é a fábrica original ali da Lumon, né? E até o quadro que eles até mostram na recapitulação ali, que é o quadro do Kier conhecendo a esposa, né? E o Burt conta para o Irving anteriormente que ele tinha conhecido uma fábrica de éter, né? E dá para a gente ver que a cidade toda é viciada em éter. Então acho até que é uma maneira de mostrar como a Lumon seria, entre aspas, uma doença também, né? Porque seria como se fosse o produto original deles, que é onde o que é, né, o primeiro Egan, teria trabalhado. Então, acho que foi uma construção interessante. Exatamente. Então vamos falar um pouco desse início, né? Então, só dentro do episódio, recapitulando, a Harmony e esse Hamilton, eles vão discutir ali na frente, ele até fala, né? Você vai me trazer aqui novamente, né? Então, grave essa história. Então, ele tem realmente alguma coisa grave que aconteceu ali. E a gente não sabe se essa empresa era do Kier ou se ele acabou virando chefe em algum determinado momento, mas era uma empresa que produzia éter ali, muito provavelmente durante meados da Segunda Guerra Mundial. E o éter, ele pode ser usado como sedativo. Então, muito provavelmente, acredito que seja isso, como usado ali como sedativo para feridos de guerra
e etc, uma coisa até mais farmacêutica, o que combina bastante com o episódio passado, que nós vimos a Mrs. Casey, a Gemma, indo lá para a clínica de fertilidade. Então tem a ver, assim, serviços médicos e etc. Talvez esse tenha sido o início da Lumon. Talvez como realmente uma empresa médica, né, de produção de medicamentos, que é o éter. Mas também o éter é uma coisa viciante, né? Se você o inala, então é isso que a cidade está passando. E até é importante, assim, só lembrando que do último episódio também, o livro que o Mark estava lendo, All Quiet on Western Blunt, que eu acho que é o que ele tá lendo, é importante porque ele fala de soldados da Primeira Guerra Mundial viciados em drogas. Então acho que relaciona bastante com o que a gente tá falando aqui Sim. nesse começo. E talvez E também, como eles fabricavam éter, né, e agora tem essa parte de ruptura, pode ser que seja uma coisa que eles giram em torno do bem-estar, entre aspas, né? Então, talvez, assim, para tentar imaginar amarrando, né, todos esses setores que eles já tiveram. Exato, né, talvez realmente a Lumos tenha ainda um fundo médico, tá, normalmente bem deturpado, né, mas assim, um fundo farmacêutico e tal, que seria esse início daquela cidade, né. E pelo que parece, pelo que a Cici fala no final do episódio, a cidade não era nada até essa indústria chegar. E ali, durante esse momento, eles usavam de mão de obra infantil dentro dessa fábrica. Então, basicamente, eles empregavam todo mundo, inclusive crianças, em jornadas exaustivas, jornadas completamente absurdas, né? E realmente parece que em condições horríveis de trabalho, até porque as crianças, né? Até pelo que a Robel fala, a primeira vez que ela inalou foi tipo com 8 anos. Né, a última, né? Perdão. Então talvez tenha sido até antes a primeira. A última foi com 8 anos de idade, então você já viciou as pessoas naquilo que elas também estavam produzindo, com de crianças de 8 anos de idade. E assim, pelo que eu acho que dá pra entender, até a própria mãe da Harmony, ela tem questões ali pulmonares que fala ela morreu por isso, né. Então talvez seja até pelas condições da fábrica, de inalar tanto o éter e etcétera. Talvez tenha sido até a causa da morte dela, né. Então, eles usavam a mão de obra ali infantil, tal, e foi, como o Osmo falou, que a Imogen e o Kier se conheceram, né, e deram origem à família Egan. E a filha deles, que eu esqueci o nome, mas é o nome da escola que a Harmony estudou e que a tia dela também estudou. Então, eles criaram uma escola ali pra galera, né, tipo uma vila de trabalhadores, tal. É tipo os patrões que meio que são donos da cidade inteira e construíram essa Aquela escola. cidade do Ford na Amazônia. Exatamente. Então, tipo, e eu acho que vai muito casando com essa história de criar-se uma mitologia, né, uma religiosidade em cima daquelas pessoas, né, porque, tipo, todo mundo na cidade dependia deles, né, então se criou também um ar messiânico, que é o que a tia dela fala ao longo do episódio, né, tipo, você tá traindo os deuses, é tipo como você trair realmente pessoas além, sobrenaturais, pessoas que não são humanas, e é isso que dá a vibe durante todo o episódio, né. Até que em determinado momento, o pessoal vai embora, né, tipo, não querem mais investir ali naquele lugar, e talvez seja pela questão que descobrimos lá no final do episódio, né, que aí eles avançam para muito mais do que talvez uma produção de éter, produção de fármacos no geral, não sabemos se também era essa questão. Mas então, temos isso, e eu só uma breve consideração que talvez a Lumon volte às origens, porque a Mrs. Wong é uma criança também, né, então aquele paralelo ali, trabalho infantil, é que a gente não sabe se ela realmente é um híbrido, né, se ela é uma criação genética, mas eu acho que, sei lá, achei interessante pontuar esse momento. Mas voltando agora à narrativa do episódio em si, nós temos a Cici, que é a tia da Cobel. E elas têm ali várias discussões durante o episódio, né? E ela é uma mulher bem religiosa, né? Até o Divo lá, o homem que tá seguindo ela, fala que ela é uma das culpadas, assim, da droga ter sido viralizada aí na cidade e tal. Então talvez ela também tenha sido pregado por isso, por essa doutrina e tal. E eles falam dos 9 mandamentos que a gente já tinha descoberto lá na primeira temporada, né? Que é basicamente uns 10 testamentos, né? Tipo assim, é bem óbvio, acho que é essa inspiração, né. Isso é uma imagem que a gente tem lá na primeira temporada, e acho que é bem óbvia essa inspiração e ela é bem, realmente, dentro da militante da mitologia do negócio, ela vive segundo esses testamentos, e a cidade inteira atualmente está desacreditada na Lumon, né, por tudo que aconteceu, a cidade odeia
a Lumon e ok, né. Aí elas vão lá, tem ali uma discussão, né, de que ela não entraria no quarto da mãe, que isso seria uma profanação e porque pra ela ir em paz, etcétera, sendo que a mãe nem tá lá, né, tipo, tá um quarto vazio. Mas, ok, né. Aí tem um momento, assim, bem bizarro que ela começa a cheirar o negócio de Sério, oxigênio da essa roupa. parte eu não entendi nada. Ela conecta um negócio na máquina, começa a chupar o negócio e começa a chorar. Gente, pra mim essa parte foi operação total. Eu não entendi nada. Essa parte foi operação total. Eu realmente também não encontrei uma justificativa, assim, dentro da série e tal. Eu acho que tem uma justificativa sentimental, assim, talvez, da gente entender a história da Cobel. Então ela estudava naquela escola, a tia dela também estudava, a gente vê ali nos quadros da parede que ela também era uma jovem aprendiz exemplar dentro das empresas da Lumon e tal, e ela também era, e ela em determinado momento acabou saindo de lá porque ela ganhou uma bolsa, né. E é uma bolsa que se chamava, assim, o Wintertide. Eu não sei se vocês lembram do episódio 6 que o Milchick fala que ele quer completar o seu Wintertide também. Então, pode haver alguma semelhança aí de nome. Mas, ela vai embora em determinado momento, então quem fica cuidando é a tia. Então talvez ela tenha, tipo, um apego de ela não estar lá quando a mãe dela morreu, e Ah, não, talvez isso ela queira fica claro, experienciar. mas eu acho que a maneira que ela demonstra isso que é É estranho, né? bizarro. Ela é Tipo, estranha. aí ela vai dormir, né, tipo, cantar cansada ali, né, ou se realmente tem algum sedativo também ali no próprio gás, e ela dorme. E fica o outro esperando ali fora, né, coitado, inclusive. Aí depois ele entra, né, pra tentar resolver essa história, aí os 2 meio que se drogam juntos, né. Eles vão se drogar juntos, tem um momento, né, os 2 têm um momento ali durante a brisa, né, que bateu, bacana, bad trip, e eles têm ali um momento, se beijam, e tal, mas é uma coisa estranha, né. Eu não sei se parece que Exato. tem algum relacionamento aí, culpa Talvez foi pra ele também mim. tivesse participado desse programa da Lumon no passado, mas aí ela realmente seguiu essa carreira de doutrinação e ele não teve tanto sucesso, né? Eu acho que pode ser alguma coisa assim. Talvez continuado, né, com um trabalho mais braçal e tal. E eles se beijam, assim, fica um negócio estranho, e ele fala: "Ah, não está aqui". Aí ela tem um vislumbre e fala: "Vamos pesquisar, vamos ver ali no bunker ali fora, né, se tem alguma coisa". E tinha, né, e tinha uma coisa Muitas bem revelações. muitas revelações de que, então, basicamente, quem criou a ruptura foi Harmony Cobel. Exato. Ruptura, bloqueio de Glasgow, contingência extraordinária, tudo isso quem criou foi a Cobel. E a tia dela, ardilosa, quase que joga no fogo, mas ela conseguiu salvar o negócio. E o que eu senti, até já emendando, né, para dar pra essa discussão geral, o que eu senti em seguida com a conversa que ela tem ali, né, com a irmã do Marco e tudo mais, que ela vai ter um breaking good. Ela vai meio que chutar o balde e sabe, agora eu vou ferrar com eles. Porque só isso que me explica ela de repente comprar já o negócio, Marco, me fala o que aconteceu e tudo mais, pipi, papapá. Então, eu acho que a gente vai ver agora a Cobel se transformando aí em uma anti-heroína, de repente, alguma coisa. Mas ela Exato. vai agir contra a Lumon, cara. A gente tá vendo a caminhada de talvez de vários personagens, com o Miltic, com ela, quebrando essa idealização que eles têm sobre a Lumon, né, então, a Cici ela fala muito a favor dos Igans e tal, e ela não tá mais acreditando naquilo. Isso já era uma coisa da primeira temporada, né, ela quebrando todas as coisas, que ela tinha o altar e tal, então já tinha uma quebra da magia, né, e acho que você vê aquilo, talvez tenha quebrado, uma lavagem cerebral tão grande, ela pensou: "Pô, roubaram a minha ideia", né, o James Egan, que é como creditado como o criador da ruptura, né, o pai da Helena, não é isso, né, tipo, ela que criou naquele concurso e talvez isso que tenha mudado a Lumon de estar ali, do ramo que eles tinham, e criou aí o que é a Lumon agora, essa super empresa com, tipo, enorme, né, que é Sim. enorme. E talvez ela, assim, dá a entender que ela realmente se tornou gerente do andar de ruptura por conta dessa criação, né? E até o que a Helena fala naquele episódio anterior, você superestima a si mesma, né, aos seus esforços e subestima o seu apoio. Então, dá para ver que muito da consideração que eles tinham por ela era por conta que ela criou a ruptura, né? Mas vai ser interessante ver se ela vai conseguir de fato usar agora essas provas de que não foram eles e sim ela a favor dela, né? Isso que eu acho que fico pensando se isso pode gerar ou não resultados.
É difícil, né, de uma coisa dessa acontecer, porque é muito grande, né, a Lumon, e ela tem, tipo, umas provas que são uns papéis, assim, tipo, o que que isso realmente pode causar? Só se ela tiver ali uma mágica de bloqueio, sei lá, um código Então, escondido. só se tiver uma coisa meio Estrela da Morte, ela poder dar um bump total e acabar com o negócio. É, porque senão, ela sei lá, eu acho que isso não prova muita coisa, sei lá, perante a autoridades e etcétera. Acho que Mesmo não. que prove, eles podem pagar direitos autorais pra ela e vão continuar usando a ruptura. Ah, não, foi ela que É. criou. Putz, cancela tudo, cara. Não Ah, pode. mata ela e acabou, né, tipo, é o que eles podem fazer. Eu imagino que é o que vão tentar, né, mas vamos ver o que que vai acontecer, se ela vai poder realmente fazer alguma coisa, tipo um código escondido, aí eu não. Mas agora uma pequenas revelações, a gente sempre se questionou, por que que ela estava na abertura com grande poder? E agora entendemos, né. Exatamente. Finalmente entendemos essa parte da abertura, de por que que ela tem essa parte, tipo, saindo da mente dela, da cabeça dela, porque ela que criou, né, então esse Ele saiu da livro, cabeça dela. né, então esse livro, né, tipo, é o que ela tá pegando, imagino que é o que ela tá pegando ali naquele episódio também, e é um campo cheio de marques, né, tipo, cheio de Marx, talvez Marx também é uma grande crítica da série, mas do Mark, ali em vários facetas, e até me lembrou, discutindo de novo o último episódio, que essa cena a gente vê vários Marks, não só um Mark interno versus externo, o que parece que está acontecendo com a Gemma no episódio passado. Então, talvez pode ter alguma semelhança em relação a isso. Mas, assim, da parte principal, da gente entender o que que a Cobel está fazendo tão importante na abertura, tivemos essa resposta, né. Então essa abertura realmente entregou muita coisa que a gente nem imaginava que iria acontecer ao longo da série. E só voltando a uma breve discussão, acho que agora talvez a gente tenha entendido porque a Cobel jogou aquela ameaça, né, tipo: "Vocês não têm medo de mim?", no episódio 3, né. Mas a gente não sabe, né, se realmente esse foi um segredo até escondido até da própria Helena, né, é um tipo, talvez só o James Egan saiba isso, né, ou o Bord, se o Bord realmente existe, e nem a Helena sabe de verdade que ela é a criadora e de que ela só tem um papel ali como gerente do andar da ruptura por causa disso, né. E eu acho que talvez aquela fala, que também apareceu no resumo antes do episódio, tem aquela fala que ela, quando a Helena vai atrás do Mark Scout, naquela lanchonete, ele fala, ah, você devia ficar orgulhosa, né? Você que criou a ruptura. E ela fala, não, foi o meu pai. Então isso talvez já tenha sido um pequeno foreshadowing para mostrar que ela não sabe. Exato, então vamos ver como que ela vai reagir a isso, talvez não sei, né, se a própria Helena quebra essa ideia de que ela não é uma divindade, né, tipo, a família dela não é uma divindade. Tipo, eles só conseguiram mudar totalmente por causa da ideia de uma terceira, né, que era uma escola que eles criaram totalmente doutrinadora, e surgiu ali uma pessoa que tinha uma mente, eh, tipo, realmente muito boa, né, realmente tinha um talento natural muito bom, né, porque eu acho que você criar isso é muito extraordinário, né. Obviamente é uma ideia horrível, mas tipo, em como achievement científico é realmente impressionante. Mas, não é deles, né. Talvez eles estariam até lá naquela cidade pequena como uma empresa de cidade pequena gerando, tipo, o éter e tentando fazer uma mitologia de deuses, que talvez isso realmente tenha funcionado de antes. Mas não seria a Lumon, né, enorme, Ou cheia de talvez unidades. até essa mitologia só começou a surgir depois também. A gente não sabe a que ponto que foi essa virada de chave. Talvez toda essa maneira que eles enxerguem hoje a Lumon, pode ser que na época eles não enxergavam. E isso foi sendo colocado na cabeça deles também, como se fosse um novo passado. Exato. Pode ser mesmo, pode ser mesmo. Então, eu adorei esse episódio. Ele tem muita coisa de origem da Lumon, da A Harmony. pergunta que fica é episódio filler? Então, com certeza não, eu não acho. Eu acho que, tipo, tá totalmente integrada a narrativa, são coisas tipo, é provavelmente a revelação mais importante da temporada. Eu acho que foi dada nesse episódio. Talvez comparável com a revelação mais importante da série até agora, porque eu sinto que a revelação mais importante da série agora até agora foi a Helena ser uma Iga e tal, a Reliar ser uma Iga, mas agora a gente sabe que a Cobel criou a ruptura. Isso é muito grande, isso é muito grande, né, e a gente tem isso revelado nesse episódio, e uma ótima revelação. Pra mim é o melhor episódio da temporada e quiçá um dos melhores da série. Eu realmente adorei esse episódio, ele é muito bom. Eu acho que a Cobel, eu não acho ela uma das personagens mais interessantes até esse ponto. Eu até esse ponto eu realmente achava ela uma personagem sem muito a dizer. Na primeira temporada eu não achava ela tão interessante assim,
Mas agora eu acho que ela é muito interessante. Então, tem essa questão da talvez ela ter sofrido essa lavagem cerebral mas mesmo assim ela sempre levou aquele tubo, né, de oxigênio da mãe dela, e ela É o que querer prendia passar por ela à isso. realidade, né, não deixava ela 100% bitolada na Lumon. Tinha E a alguma gente coisa segurando ela. E a gente entende que a mãe dela era contra a Lumon também, então talvez é também um resgate às origens, né, resgate a origens, contra o sistema e tal. Me lembra muito a relação da June com a mãe dela, que a mãe dela era realmente muito, isso em The Handmaid's Tale, eh, que ela era ela era, tipo, muito feminista e tal, e a June não era necessariamente assim, mas durante a revolução, já no dentro do regime ali de Gilead, ela retoma essa história, tipo, ela quebra um pouco a lavagem cerebral que Gilead colocava sobre ela, lembrando sobre a mãe que era muito feminista e muito contra o sistema, tal. E acho que pode ser um pouco disso também, tipo, na época ela não acreditava muito, mas agora ela tem esse resgate, e talvez seja ela ali a pessoa que vai quebrar tudo e não de forma pacífica, que eu acho que ela é uma pessoa ainda complexa, moralmente, mas é muito interessante. Realmente, pra mim, a personagem dela deu uma virada 100%. Eu acho que ela se tornou uma personagem muito mais legal de acompanhar a partir de agora do que era durante toda a série. Exatamente, agora eu tô ansioso para os próximos episódios e nós estaremos aqui para comentar, né, França? Estaremos mais 2 episódios até o final. Será que teremos revelações tão intensas quanto essa? Imagina se tiver, vai ser babado, O né? final vai ser bombástico, cara, eu tenho certeza. E provavelmente teremos uma próxima temporada, então não pode acabar. Não pode acabar agora, então obviamente a revolução final não vai ser aqui, mas estamos no aguardo, tem muita coisa pra acontecer. Gemma, Mark, reintegração, o próprio Mister Milchick. Então, gente, acompanhem, não esqueçam de se inscrever no canal para as próximas coberturas. Também estamos fazendo coberturas de The White Lotus, se você gosta, de todos os episódios aqui, nesse mesmo canal que vos falo. E o que dizemos? De forma geral, foi isso, e você deveria estar maratonando.